O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa, tem um certo filósofo britânico, pensador católico do começo do século XX. Agora a sua literatura vasta está sendo redescoberta por muitos, inclusive pela nova geração. Chesterton disse uma vez: a fé é algo pelo qual se vive e se morre. Dizemos que somos pessoas de fé, mas até que ponto estamos dispostos a ir pela nossa fé? Até que ponto estamos dispostos a sofrer as consequências pela nossa opção pelo Cristo? As leituras deste domingo nos ajudam a refletir sobre isso. Veja a primeira leitura: Josué, ainda bem jovem, sucede Moisés na liderança daquele grande povo, o povo de Israel. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, depois de 40 anos caminhando pelo deserto. Mas Josué, assim como Moisés, sabia que aquele povo era um povo de cabeça dura, era um povo muito constante na sua fé. Estavam sempre caindo na tentação de se voltar para os falsos deuses pagãos das nações que eles tinham contato. Inclusive, os amorreus estavam presentes
naquela terra onde o povo de Israel iria entrar, e os amorreus adoravam vários deuses. Então, antes de entrar na terra prometida, Josué reúne os líderes das tribos de Israel, os anciãos, os magistrados e todo o povo, e exige deles uma tomada de decisão, dizendo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos descendentes, aos deuses dos seus descendentes passados na Mesopotâmia, aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora irás habitar, pois quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Tem pessoas que em matéria de fé, de religião, correm o risco de passar a vida inteira em cima do muro e nunca chegar a se decidir mesmo por Deus, pelo caminho de Deus. A fé é um grandioso dom de Deus, e que Ele quer dar a cada ser humano, mas a fé também é uma resposta pessoal de cada pessoa, que acolhendo esse dom de Deus, deve dar a sua adesão total a Deus e a sua verdade. A fé possui um conteúdo ao qual se deve crer, não é apenas um sentimento, como muitos podem pensar. E qual é o conteúdo da fé? Basta a gente abrir as Sagradas Escrituras, que vamos encontrar em cada página da Palavra de Deus o conteúdo daquilo que devemos crer. Jesus, no Evangelho de hoje, também exige dos discípulos uma tomada de decisão por Ele e por sua doutrina. Continuamos a refletir o capítulo 6 do Evangelho de São João, que deu uma parada domingo passado, por causa da solenidade da Assunção de Maria aos céus. E agora, este capítulo 6 chega à sua conclusão no dia de hoje. Os judeus já estavam murmurando, porque Jesus havia dito que Ele era o pão vivo descido dos céus. Como pode Ele falar que desceu dos céus? Nós conhecemos o seu pai, José, conhecemos a sua mãe, Maria, eles vivem aqui conosco. Mas agora Jesus é mais claro ainda, e chega ao ponto mais alto da sua doutrina, a respeito da Eucaristia, porque todo esse capítulo 6 de São João é a doutrina que prepara depois a instituição da Eucaristia, que se daria 1 ano depois, na última ceia da Quinta-feira Santa. Nós estamos então há 1 ano atrás, da última ceia. Jesus já está preparando o coração dos discípulos, através deste discurso do pão vivo descido dos céus, para que depois eles viessem a compreender essas palavras, na instituição da Eucaristia, naquela noite santa. Jesus agora fala: minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá a vida eterna. Quando os judeus e muitos discípulos ouviram essas palavras de Jesus, começaram a dizer: essas palavras são duras demais, quem pode aceitá-las? E vai dizer São João que a partir deste momento muitos deixaram de seguir a Jesus, foram embora, abandonaram Jesus. E assim até hoje, caríssimos irmãos, muitos deixaram de seguir o Cristo, deixaram de ser cristãos.
ou nunca aceitaram a ser cristãos plenamente, porque acharam radical demais os ensinamentos de Jesus. E ainda tem aqueles que até permanecem na igreja com boa vontade, desejam seguir o Cristo, mas continuam vivendo em cima do muro, não se decidiram ainda verdadeiramente pelo Cristo, pela sua doutrina, pela sua verdade, ficam questionando as verdades da fé que Jesus nos deixou através da sua igreja. E o que é pior, não abandonam Cristo, ficam em cima do muro e ainda querem de alguma forma adaptar as verdades de Cristo, os seus ensinamentos, aos seus gostos pessoais e aos seus estilos de vida mundanos. Vou dar aqui alguns exemplos. A igreja poderia ser menos radical em relação ao divórcio. Esse negócio de casamento indissolúvel para a vida toda é coisa do passado. Hoje são novos tempos. Casamento para a vida toda, isso aí foi para os nossos antepassados, para os nossos avós, bisavós, tataravós. Agora o mundo é outro. Aí vem São Paulo, na segunda leitura de hoje, escrevendo aos Efésios e retificando o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento de Gênesis e do próprio Cristo a respeito da doutrina sobre o matrimônio segundo os desígnios do Criador. Primeiro São Paulo vai falar de como deve ser a relação do esposo e da esposa dentro de casa. A esposa deve ser solícita, submissa ao seu marido, no intuito de querer realizar o seu bem, de se doar pela sua felicidade. E o marido deve ser solícito e amar a sua esposa e se doar pela sua esposa, assim como Cristo se entregou pela sua igreja. E São Paulo depois, para retificar a doutrina a respeito do matrimônio indissolúvel, vai dizer: assim como Cristo se uniu à sua igreja, também o marido e a mulher devem estar unidos como uma só carne. Este mistério é grandioso e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. E aí a igreja agora vai negociar os ensinamentos de Jesus com o mundo? Só porque o homem quer inventar os seus próprios caminhos de felicidade? Só porque o homem muitas vezes não quer viver nos mandamentos de Deus? Esse negócio de dizer que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus, isso é um absurdo. A Eucaristia é apenas um símbolo. Jesus, quando falou da Eucaristia, ele estava falando de forma simbólica. É algo apenas para lembrar do que ele fez na última ceia. Quem ficou escandalizado com essa doutrina de Jesus a respeito da Eucaristia, sabe quem foi? E muitos o acompanharam naquela época e ainda o acompanham até hoje. Lutero, que não quis acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia, dizendo que é apenas um símbolo, dizendo que é apenas uma lembrança do que Jesus fez na última ceia.
E muitos não acompanharam Lutero naquela época e não acompanham ainda hoje. Eu até digo para vocês: quer ver a origem do protestantismo? Aonde o protestantismo se originou? Não foi nem com Lutero, não. Lutero apenas deu visibilidade para isso. O protestantismo se originou no evangelho de hoje. Aquela multidão que abandonou Jesus, que abandonou a sua doutrina, abandonou a sua igreja, achando dura demais as palavras de Jesus, seus ensinamentos. Poxa, a igreja podia liberar a Eucaristia para todos, liberar geral. Ou então, por que a igreja não faz casamento de homossexuais? Padre, todo mundo merece ser feliz. Claro, com certeza. E todo ser humano merece o respeito, o amor, a acolhida, porque todo ser humano tem a sua dignidade de filhos de Deus. Mas a igreja não pode rasgar as páginas da Bíblia. A igreja não faz união de homossexuais como se fosse um matrimônio mesmo, porque isso nunca foi o plano de Deus para o homem e a mulher. Nunca foi. E olha, corre-se o risco daqui a um tempo, e não vai demorar muito, de se querer obrigar a igreja judicialmente de realizar esse tipo de união. Aí os sacerdotes vão ter duas opções: ou aceita a negociar o evangelho de Cristo para com o mundo e não sofrer as consequências e ficarem numa boa com o mundo, ou então vão ter que escolher permanecer com Cristo e sofrer as consequências. A igreja podia aprovar o aborto em algumas circunstâncias, principalmente em caso de estupro. Como é que pode uma moça levar uma gravidez dessa adiante, fruto de uma terrível violência? Sim, é um drama terrível, e a igreja deve dar todo o amparo para as pessoas que sofrem essa situação, todo o amparo possível, mas ao mesmo tempo resguardando a vida inocente, porque pela lei de Deus o aborto sempre será, e eu falo aqui o aborto provocado, o aborto querido, o aborto planejado, sempre será um pecado que clama aos céus. Mas, caríssimos irmãos, a fé não é algo que se inventa. Vou inventar a minha fé, eu vou escolher o que eu quero crer, o que eu quero aceitar, o que eu concordo ou não concordo para a minha vida cristã. Eu vou escolher. A fé não é algo que se inventa, a fé é algo que se recebe como um dom. E quando se trata da nossa fé católica, é algo que recebemos da igreja. É a igreja que nos dá o dom da fé, por meio de Cristo, que é a sua cabeça. É a igreja que nos ensina como crer e o que devemos crer, porque, como disse, a fé possui um conteúdo para se crer. A Bíblia não é um livro de páginas em branco, em que você deve escrever o que você quer crer, em que você quer inventar o seu caminho de fé. A Bíblia possui um conteúdo daquilo que devemos crer, acreditar e apostar a nossa vida. Ou eu creio em tudo que Deus revelou e que Cristo deixou para a sua igreja,
como depósito de fé, ou eu nunca vou ser um católico de verdade. A palavra católico significa o quê? Universal. Vem de universalidade, de totalidade. A palavra católico significa então estar em comunhão plena, em aceitação total para com tudo que a igreja me ensina a crer em matéria de fé, a respeito dos ensinamentos de Jesus. Eu não posso ficar dentro da igreja como alguém que entra num supermercado. No supermercado, uma pessoa tem a liberdade para escolher a dedo o que ela quer levar para casa. Ela vai no meio das frutas e escolhe as frutas melhores. Ela vai nas verduras, escolhe as verduras mais frescas. Dentro da igreja não é assim. Eu não posso ficar aqui escolhendo o que eu quero crer, escolhendo o que eu acho melhor para a minha fé, porque senão nem vale a pena ser católico. Porque no nosso credo apostólico nós dizemos: creiam na Santa Igreja Católica, porque nós cremos na autoridade de Cristo, que quis deixar a igreja como depositária da fé, depositária das verdades que Cristo nos deixou para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Ainda no evangelho de hoje, Jesus não voltou atrás nas suas palavras. Quando viu aquela multidão indo embora, ele poderia ter adocicado as suas palavras dizendo: não vou embora não, meus discípulos, eu não quis dizer dar a minha carne, dar o meu sangue, é apenas um símbolo, eu estou falando apenas de uma forma metafórica, não vou embora não. Pelo contrário, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: e vocês também querem ir embora? Os 12 que seriam 12 menos 1, né? Porque um deixou de crer, um depois vai entrar para a história como o traidor de Jesus. Mas Jesus iria fazer daqueles apóstolos, como fez, as colunas da sua igreja. Vocês também querem ir embora? Sabe por que Jesus não voltou atrás? Sabe por que Jesus não teve medo de ficar sozinho? Porque Jesus tinha convicção profunda de que ele estava com a verdade do Pai estava com ele. E olha, quem tem convicção de estar com a verdade de Deus, não precisa ter medo nenhum de sofrer por essa verdade, não precisa ter medo de ficar sozinho, de ser incompreendido, de ser caluniado, de ser deixado de lado, porque quem está com a verdade está com Deus. É como nós rezamos hoje, nesse salmo maravilhoso da missa de hoje, que eu proponho para vocês como oração da noite, o Salmo 33. Olha por que Jesus não teve medo de voltar atrás, não teve medo de ficar sozinho, quando uma multidão foi embora, achando as suas palavras duras demais. Olha o que o Salmo nos fez rezar: clamam os justos, e o Senhor bondoso os escuta, e de todas as angústias os liberta. Muitos males podem se abater sobre os justos, mas o Senhor de todos eles o liberta. Mesmo seus ossos Ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Impressionante, né? Jesus é o justo dos justos, não teve nenhum osso seu quebrado,
no alto da cruz. Os romanos tinham o costume de quebrar os joelhos daqueles que eram crucificados para verificar se estavam mortos. Fizeram isso com Jesus? Não. Quando o soldado chegou perto de Jesus, fez um outro gesto. Em vez de quebrar os seus joelhos, perfurou o seu lado com uma lança. O seu coração aberto, de onde nasceu a sua esposa. Sabia que Jesus tem uma esposa? Tem, sua igreja. Do seu lado aberto nasce a sua esposa, a sua igreja. Ele é o justo que clamou ao Pai em meio às suas angústias, até quando ficou sozinho no Calvário, tendo como companhia apenas a sua Mãe Santíssima aos pés da cruz, Maria Madalena, Maria de Cleofas e o jovem apóstolo São João. Ele clamou ao Pai e nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque o justo conta com a justiça de Deus. Não tenhamos medo de assumir a verdade de Cristo em nossa vida, mesmo que a gente fique sozinho, mesmo que a gente se torne um pequeno resto. Quem está com a verdade pode sofrer todas as angústias deste mundo, mas terá do seu lado a justiça do próprio Deus. O católico não pode ter medo de sofrer por causa do Evangelho, porque o católico tem que ter essa convicção que Pedro teve ao fazer a sua profissão de fé que ele fez hoje: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Era como Pedro estivesse falando para Jesus. Suas palavras são duras muitas vezes, seus ensinamentos são exigentes, exige de nós compromisso, exige de nós mudança de vida, metanoia, mudança de mentalidade. Mas a quem iremos, Senhor? Somente as tuas palavras são palavras de vida eterna. Essa convicção que temos que ter no nosso coração. Está chegando a grande perseguição contra a igreja. No nosso Brasil não vai levar muito tempo, e vai chegar um momento em que o católico, o cristão, ou ele vai ter que decidir em permanecer com Cristo, com aquele grupo que permaneceu com ele, ou então por medo, por fraqueza na fé, por vacilação na sua fé, vai ficar do lado daqueles que vão trair o Evangelho do Senhor, fazendo parte do time de Judas Iscariotes. Inclusive isso já acontece a cada dia na nossa vida. Nós somos convidados a nos decidir pelo Cristo, a ficar com Ele ou abandoná-lo. A cada dia somos convidados a reafirmar a nossa decisão em permanecer no caminho do Senhor, porque não tem como seguir o Cristo ficando em cima do muro, não se decidindo verdadeiramente por Ele, e não tem como seguir o Cristo com medo de assumir a sua verdade, mesmo que tenhamos que sofrer por causa dessa verdade, a única verdade que é capaz de salvar o mundo. E por isso que Jesus não voltou atrás, deixou aquela multidão ir embora, como Ele deixa ainda hoje muitos que querem abandoná-lo, porque Jesus sabe que a verdade que Ele possui é a única que pode salvar o mundo. Ou nós estamos com essa verdade, ou vamos abandonar em algum momento o caminho do Senhor. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu escolho ficar contigo.